Oi, tudo bem? Meu nome é Rogério Taide, eu sou professor de História e eu vim hoje falar sobre Martin Luther King. Mas não só sobre ele, eu vim também falar um pouco sobre as grandes bandeiras que Martin Luther King defendeu em sua vida e as questões que levaram finalmente a seu assassinato em 1968, exatamente há 50 anos atrás. Bom, Martin Luther King era um pastor protestante que ficou conhecido nos anos 60 do século passado como defensor dos direitos civis dos negros norte-americanos. Para entender um pouquinho isso, é necessário a gente lembrar que a história americana é marcada pela escravidão, que o sul dos Estados Unidos organizou um sistema de exploração econômica que dependia fundamentalmente da mão de obra escrava negra e que finalmente em 1865 essa escravidão foi encerrada, ela acabou, mas os problemas relativos à população negra norte-americana ganharam um outro perfil. Em 1867, por exemplo, em Nashville foi criada a Ku Klux Klan, uma entidade liderada por brancos que cometiam todo tipo de atrocidade contra a população negra americana. Isso incluía assassinato, isso incluía colocar fogo nas pessoas, colocar fogo nas casas das pessoas, destruir seus pertences, e isso com uma certa atitude daqueles estados sulistas, né, de desimportância, inclusive com a conveniência de algumas lideranças regionais. Isso marcou a história da virada do século XIX e do século XX. Não dá para dizer que os Estados Unidos, como um país, viveu um regime de apartheid, como no caso da África do Sul. Mas é possível dizer, sim, que diversos desses estados do sul dos Estados Unidos viveram um regime de apartheid porque tinham leis segregacionistas, leis que tinham sido votadas, aprovadas, então faziam parte mesmo do patrimônio legal desses estados, leis que falavam, por exemplo, que crianças negras não podiam frequentar as mesmas escolas das crianças brancas, falavam sobre restrições da população negra em relação à praça pública, não podiam se sentar nos bancos das praças públicas, não podiam tomar água no mesmo bebedouro que os brancos tomavam, não podiam se sentar nos bancos da frente dos ônibus e entre outros absurdos como esses. Esse tipo de circunstância foi se agravando ao longo do século XX. E na década de 50, né, essa situação, finalzinho dos anos 50 e dos anos 60, essa situação começou a ter uma grita geral. A população negra norte-americana começou a se organizar para protestar, organizar protestos contra esse tipo de abominação, até que nos anos 60 nós vamos ver tomando corpo o que então ficou conhecido como o Movimento pelos Direitos Civis dos Negros Norte-Americanos. Então aí aparece a figura do Martin Luther King como grande líder, né, desse movimento. É famoso aquele discurso em que ele aparece dizendo: eu tenho um sonho, e o seu sonho era ver uma sociedade em que brancos e negros tivessem os mesmos direitos, tivessem as mesmas liberdades, que as crianças negras e brancas pudessem se sentar uma ao lado das outras nos bancos escolares. Esse sonho de uma América unida, né, uma América livre, né, que Martin Luther King tinha, foi, não sei se interrompido, mas ele foi ferido mortalmente com seu assassinato em 68. Na verdade, uma série de garantias legais começaram a ser vistas nos anos 60, o que deu força ao movimento dos direitos civis dos negros americanos, mas, né, como eu falei, não impediu o assassinato de Martin Luther King em 68. Bom, ao longo das décadas, né, de 70, 80, final do século XX, uma série de outras garantias vão sendo aprovadas, a sociedade americana mudou muito, mas, lamentavelmente, o preconceito, a discriminação, a forma de tratamento cotidiano em relação à população negra nos Estados Unidos não mudou. E aí, então, era necessário dizer, não só nos Estados Unidos, né? Mundo afora, no Brasil nós temos isso. Então, a gente pode pensar nesse momento, nessa data redonda dos 50 anos do assassinato do Martin Luther King, usar isso minimamente e até como reverência ao seu nome, ao seu legado, em homenagem a ele,
pensar no que estamos passando agora nos Estados Unidos, no Brasil, em diversos outros lugares do mundo, onde as populações negras seguem sofrendo todo tipo de preconceito, discriminação e violência. Nós vimos ano passado, em 2017, ocorrer um dos episódios mais grotescos, eu acho que é uma boa palavra, grotesco da história recente norte-americana, que aconteceu em Nashville, né, quando a ultradireita norte-americana ela se manifestou com representantes da Ku Klux Klan, da nova Ku Klux Klan norte-americana, pessoas usando uniformes, paramentadas com uniformes militares, usando armamentos pesados, e talvez reunindo o que há de pior daquilo que o hemisfério norte produziu nos últimos 150 anos, né? Neonazistas, alguns que tinham um discurso homofóbico. Essas pessoas reunidas tiveram espaço. O presidente norte-americano, Donald Trump, apesar de não falar de maneira clara e explícita sobre um apoio que ele daria a esse tipo de comportamento, ele parece, com a sua forma, o seu jeito, né, franquear esse tipo de atitude. E, bom, ao final e ao cabo, ele disse, o presidente norte-americano Donald Trump chegou a dizer que havia gente boa dos dois lados. Ou seja, nos protestos que envolviam essa manifestação da ultradireita e os opositores, né, gente boa de todos os lados. Bom, é difícil imaginar que existe gente boa, né, do lado daqueles que querem assassinar e falam disso, querem assassinar, excluir direitos, querem cometer violências, né? São pessoas que têm uma atitude, apesar da história que tivemos, parece que não conhecem a história, não querem reconhecer a história, né? Ou mesmo conhecendo a história, aplaudem a atitude, por exemplo, dos nazistas, do apartheid na África do Sul, e isso é muito grave. Isso é muito grave. Nós estamos vivendo um momento agora de um fortalecimento do discurso da prática da direita a nível global. E isso é perigoso porque isso cria problemas de diálogo, né? Faz com que nós tenhamos problemas graves com relação ao preconceito, à discriminação. Isso em quesitos ligados à cor de pele, a questões de opção sexual, aquilo que diz respeito a problemas relativos à intolerância religiosa. Bom, esse é o cenário. Não quero mais me alongar, porque esse é um assunto que precisa ser discutido com bastante tempo. Mas para o tempo que a gente tem nesse videozinho, não cabe. Eu só queria dizer que esses 50 anos do assassinato de Martin Luther King, eles devem nos servir minimamente para nos fazer pensar sobre o que é que nós fizemos nesse tempo. Que tipo de sociedade nós vivemos hoje que é capaz de aceitar, né, o discurso e a prática desses grupos radicais que vêm falando novamente com uma certa liberalidade de cometer violências contra populações negras, contra judeus, contra homossexuais, contra mulheres. Do que se trata? Será que a gente não conseguiu aprender nada nesse tempo todo? Será que nós ainda estamos prontos para reviver os erros do passado? Entre outras coisas, talvez nós pudéssemos pensar nesses 50 anos do assassinato do Martin Luther King como uma forma de reflexão sobre esses grandes temas e, né, quem sabe, né, evitar que esses grandes problemas do passado não venham mais a acontecer. Tá bom? Grande abraço para vocês todos. Até a próxima. Tchau, tchau.